Agora são 11 horas 47 minutos. O Jornal Anhanguera vai chegando com imagens de uma operação do Ministério Público que investiga um esquema de propina para baixar impostos de combustível de aviação em Goiás. E em mais 4 estados também. Danilo Moreira está acompanhando. Danilo. Segundo as investigações, 2 companhias aéreas teriam pago propina para que uma lei de 1996 pudesse então ter sido alterada, reduzindo o valor do imposto sobre o querosene, passando de 25% para 12%. Daqui a pouco, todas as informações sobre essa operação aqui no J1. E a polícia encontrou o corpo do trabalhador que estava desaparecido em Tuverlândia, Rúbia Oliveira. Esse corpo foi encontrado no assentamento bem perto de onde ele trabalhava e, segundo a polícia, estava com sinais de violência. Tá certo. E olha, a famosa festa de carnaval em Três Ranchos está suspensa, mas a cidade vai dar folga para os trabalhadores. Aline Braga. Oi, Rosane, essa decisão é do prefeito lá de Três Ranchos, mas o município garante que vai reforçar a fiscalização, principalmente na entrada da cidade. A Câmara Municipal de Anápolis restringe atendimento por causa da Covid-19. Bruno Mendes. Entre as medidas adotadas estão as suspensões do atendimento ao público e das sessões solenes. As restrições duram até o dia 31 de março. Esse é o destaque da cidade de Anápolis para o J1 de hoje. Notícia boa para a região leste do estado. Os ônibus que fazem o trajeto de Lusiânia e Novo Gama até Brasília já podem trafegar na linha do BRT. A novidade deve reduzir o tempo dos trajetos. E olha, hoje tem sorteio da Mega Sena. Será que o prêmio de 25 milhões de reais sai para algum goiano? Nós vamos te mostrar como é que anda a movimentação nas casas lotéricas. Então para tudo e vem aqui ficar pertinho de mim, bem aconchegado, que o Jornal Anhanguera já está começando. Muito boa tarde para você, agora 11 horas 49 minutos. O Ministério Público do Distrito Federal cumpriu hoje mandados de busca e apreensão aqui em Goiás, no Distrito Federal e em outros 3 estados. A operação investiga um esquema de propina para baixar impostos de combustíveis da aviação. Danilo Moreira tem mais detalhes para a gente ao vivo. Danilo, boa tarde para você. Oi, Rosane, boa tarde para você também, para todo mundo que acompanha o J1. Essa operação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios aconteceu aí nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal e aqui em Goiás. Aqui no estado, essa operação aconteceu na cidade de Valparaíso de Goiás, aqui no entorno do Distrito Federal e também na cidade de Nerópolis. Entre os investigados está aí o ex-deputado federal do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, e também ex-presidente da Câmara dos Deputados e também o ex-vice-governador do Distrito Federal, Tadeu Filipelli. Segundo as investigações, Filipelli e Eduardo Cunha, à época deputado federal, então, pelo Rio de Janeiro, eles teriam recebido, então, propina para alterar uma lei distrital e reduzir a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de querosene da aviação. Os investigados, então, alteraram essa lei de 1996 para reduzir o imposto de 25% para 12%. Há indício de pagamento de propina pelas empresas Gol e Latam. Segundo a investigação, o ex-vice-governador teria usado o valor adquirido no esquema para adquirir imóveis na cidade satélite de Taguatinga, no Distrito Federal. De acordo com a investigação ainda, esses crimes aconteceram entre 2012 e 2014. A investigação aponta ainda que as empresas Gol e Latam teriam pago 4 milhões de reais a Filipelli e 10 milhões de reais, então, para Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, que cumpre prisão domiciliar por outros crimes, seria o intermediador entre as companhias aéreas e o governo do Distrito Federal. A operação foi batizada de Antonov, que é o maior cargueiro de asa fixa do mundo. Viu, Rosane? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Vamos então às respostas dos envolvidos nessa investigação. A Latam diz que não tem informações das investigações e que vai colaborar com as autoridades. A Gol diz que está colaborando com as autoridades, fornecendo todas as informações.
A defesa de Eduardo Cunha diz que a acusação é uma retaliação injusta e ilegal e que Eduardo Cunha está cumprindo tudo o que foi determinado pela Justiça quando foi para o regime de prisão domiciliar. Ainda de acordo com a defesa, os fatos não têm relação com Eduardo Cunha e não passam de 2014. A defesa disse que confia na Justiça para corrigir essa ilegalidade. E a defesa de Tadeu Filipelli disse que vai pedir à Justiça acesso aos autos do processo para só depois disso se manifestar. Agora, olha só essa, um motociclista de Ipameri será indenizado em R$26 mil porque se envolveu em um acidente com cachorros de rua e acabou amputando um dos dedos. Quem tem os detalhes para a gente é a Aline Braga. Aline, boa tarde para você. A Prefeitura de Ipameri pretende recorrer? Não, viu, Rosane? O prefeito Jânio Pacheco, disse que não vai recorrer dessa decisão. Boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Ontem, no finalzinho da tarde, nós conversamos com o prefeito Jânio Pacheco, lá de Ipameri, que afirmou que esse é um direito do cidadão e que, pelo menos por enquanto, a prefeitura não vai recorrer dessa decisão. Essa decisão judicial é do juiz lá de Ipameri, Juliano Moraes. Na decisão, ele afirma que o mototaxista de 37 anos sofreu um grave acidente quando pilotava essa moto. Ele acabou batendo em 3 cachorros e um deles provocou essa queda da moto e por causa dessa queda, o mototaxista precisou amputar um dos dedos das mãos. Ele estava inclusive com a esposa dele, que também ficou ferida e precisou de acompanhamento médico. Na decisão, o juiz afirma que o município tem obrigação de zelar pela segurança e integridade dos moradores e fixa a indenização em quase R$27 mil. Ainda na decisão, o juiz aponta que o município precisa fiscalizar e evitar que esses animais permaneçam nas ruas da cidade. Ainda de acordo com o prefeito, existe um projeto para a criação de um canil e de um centro de castração lá em Ipameri, mas que pelo menos por enquanto não há uma data para isso acontecer, viu, Rosane? Tá certo. Obrigada, Aline. Até daqui a pouco. E olha, na zona rural de Tuverlândia, no sudoeste do estado, familiares encontraram o corpo de um homem que estava desaparecido. Ao vivo, as informações com Rúbia Oliveira. A polícia, Rúbia, já sabe o que pode ter acontecido? Boa tarde para você. Oi, Rosane. Boa tarde para você e para todos. Então, a suspeita da polícia é que tenha sido um homicídio, mas a causa ainda está sendo investigada. Tudo isso aconteceu na zona rural de Turvelândia, cidade que fica a cerca de 80 quilômetros aqui de Rio Verde. Familiares relataram que o Remiro Pinheiro Pena, que tinha 36 anos, estava desaparecido. Ele estava trabalhando como tratorista num assentamento lá de Turvelândia. E aí o responsável por esse assentamento chegou a procurar a polícia na segunda-feira para registrar o sumiço do trabalhador. E aí depois a polícia conseguiu encontrar esse corpo, familiares também encontraram esse corpo bem perto desse assentamento. E aí, segundo a polícia, estava com sinais de violência. A suspeita, então, é que tenha sido um homicídio. A Polícia Civil de Santa Helena é que está cuidando desse caso, está cuidando da investigação. O corpo do Remiro foi trazido para o IML aqui de Rio Verde. Rosane. Tristeza, Deus conforta a família, né? Obrigada, Rúbia, pelas informações. Olha, a polícia ainda tenta pistas para localizar os ladrões que fizeram limpa em lojas do comércio de Paranaiguara, no sul do estado. 3 estabelecimentos foram arrombados em uma única noite. Em uma dessas invasões, câmeras do circuito de monitoramento gravaram tudo. Os ladrões arrombaram na mesma noite uma loja de eletrônicos, uma joalheria e loja de calçados. A polícia já começou a investigar essa ação que foi semelhante em todas as lojas. Nas imagens gravadas por câmeras de monitoramento é possível ver os homens dentro de uma loja de eletrônicos. Um deles tenta erguer a câmera para que não fossem gravados. Segundo os donos da loja, foram levados celulares, relógios, caixas de som e também perfumes. O prejuízo passa de R$10 mil. Contamos com a ajuda e a colaboração de todos. As imagens, alguns vídeos estão nas nossas redes sociais.
Os policiais da cidade já estão também nos auxiliando. Nas outras 2 lojas arrombadas não houve o registro de câmeras. A polícia já começou a investigar e tenta identificar os suspeitos. Por enquanto não há pistas. Caso sejam identificados, eles poderão responder por furto qualificado. E a Polícia Civil prendeu em Marabá, no Pará, o homem apontado como maníaco de Cidade Ocidental. Danilo Moreira está de volta para conversar e tem mais detalhes dessa história, né, Danilo? Daqui a pouquinho a gente chama... Tá me ouvindo, Danilo? E aí, Danilo, conta pra gente como é que foi essa prisão? Estou te ouvindo sim, viu, Rosane? Pois é, o Ronaldo Silva da Conceição, de 35 anos, ele foi preso enquanto trabalhava em uma fazenda lá na cidade de Marabá, que fica aí no interior do Pará. O Ronaldo ele estava foragido, já que ele teria atacado pelo menos 4 mulheres no Jardim ABC, em Cidade Ocidental. A polícia aí já tinha alguns mandados de prisão contra ele. Uma dessas mulheres, inclusive, ela engravidou desse suspeito e ela conseguiu então fazer um aborto com a decisão judicial. Ainda de acordo com a polícia, ele morava próximo às vítimas e ele costumava cometer esses crimes com bastante crueldade. O perfil dele era traçado pela polícia como o de um psicopata. Em alguns casos, ele violentou as mulheres amarradas e na frente dos filhos. Ele foi encontrado graças a um trabalho de inteligência da Polícia Civil de Cidade Ocidental em parceria com a Polícia Civil lá do Pará. O Ronaldo ele deve ser trazido então para a Cidade Ocidental nos próximos dias, onde deve ser ouvido e depois fica à disposição da Justiça. Ele deve ficar preso em alguma cadeia aqui na região do entorno. Ronaldo vai responder por estupro e também por assalto, já que quando ele cometia esses crimes aí ainda levava pertences das vítimas. Viu, Rosane? Volto com você. Obrigada, Danilo. E a Polícia Militar apreendeu ontem mais de 70 quilos de pasta base de cocaína durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas em Pontalina, no sul do estado. Todos esses pacotes de cocaína apreendidos foram trazidos da Bolívia e seriam vendidos em Minas Gerais. A droga estava em um compartimento da caminhonete. A apreensão foi feita pelo Comando de Operações de Divisas, em parceria com a Polícia Federal e a Polícia Militar de Mato Grosso e também de Pontalina. Um homem de 35 anos, natural do Paraná, foi preso em flagrante e deve responder por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. A droga e a caminhonete foram trazidos para a Polícia Federal aqui em Goiânia. E a polícia está de olho no crime de contrabando de agrotóxicos aqui em Goiás. Quem tem informações para a gente é a Tássia Fernandes. Boa tarde para você, Tássia. Boa tarde, Rosane, para você, para todos que nos acompanham. Então, a gente está na época do plantio da soja, né? Jataí, inclusive, é um dos grandes produtores aqui de Goiás. Alguns municípios até já começaram a colheita do grão. Aqui em Jataí, para a gente ter uma ideia, na safra passada foram colhidas 900 mil toneladas de soja. E para garantir uma boa produtividade, a qualidade da lavoura, o agricultor precisa ter uma série de cuidados, entre eles as aplicações de defensivos agrícolas. Acontece que tem agricultor que usa defensivo agrícola contrabandeado. Isso numa tentativa errada de economizar. Errada porque é crime e também porque pode trazer uma série de prejuízos para a saúde e também para o meio ambiente. A quantidade de defensivos agrícolas de agrotóxicos contrabandeados apreendida aqui em Goiás é muito grande. Vamos acompanhar na reportagem. No primeiro mês do ano, foram apreendidos aproximadamente 300 quilos de agrotóxicos contrabandeados aqui em Goiás. Numa das apreensões, uma picape estava carregada com o produto. Em 2020, no total, foram apreendidas mais de 11 toneladas de agrotóxicos contrabandeados. As nossas abordagens, elas visam localizar não um produto específico, mas qualquer tipo de produto ou substância ilícita que possa vir a causar riscos, à saúde. Na época da safra de soja e os defensivos agrícolas são usados para combater as pragas e doenças nas lavouras. Neste ano, Goiás deve produzir mais de 13 milhões de toneladas do grão. Para garantir esse volume, em torno de 30% dos custos de produção do agricultor são com defensivos agrícolas. E para diminuir esses gastos, muitos compram produtos ilegais.
Antes de conseguir o registro no país, um defensivo agrícola passa por testes e avaliações da Anvisa, do IBAMA e também do Ministério da Agricultura. Só depois, de acordo com os resultados, é que tem a comercialização autorizada. No caso dos agrotóxicos que são contrabandeados, geralmente são produtos que são fabricados na China e que não passaram por essas avaliações. É um produto de extrema periculosidade ambiental, periculosidade à saúde, né, ao meio ambiente, aos micro-organismos do solo, né, à fauna e flora do ambiente, né, e talvez até para a própria cultura que o produtor está tentando, né, fazer o uso dessa molécula. Pois é, o coordenador regional da Agrodefesa explicou, por exemplo, que não dá para saber o que tem dentro dessas embalagens, já que esses produtos eles não passaram pelas avaliações que são necessárias. Daí o risco. No caso de uma intoxicação da pessoa que aplica esse defensivo agrícola, por exemplo, é difícil até fazer um tratamento, porque não dá para saber o composto que provocou essa intoxicação. Geralmente, esses produtos, esses agrotóxicos contrabandeados, eles entram aqui no Brasil por meio da fronteira com outros países, é o caso principalmente do Paraguai, e em todos esses casos de apreensões é feita uma investigação e esses agrotóxicos contrabandeados, eles são destruídos, são incinerados justamente pelo mal que eles podem provocar. Então acaba sendo aquele barato que sai caro, né, Rosane? Volto com você. Pois é, melhor pensar bem, né? Antes de cometer isso e comprar um produto não regulamentado. Obrigada, Tássia, pelas informações. Vamos mudar de assunto? Vamos falar agora da polêmica do carnaval? A Prefeitura de Três Ranchos, uma das principais cidades turísticas do estado, decidiu que vai ter ponto facultativo na cidade, apesar do pedido do governador Ronaldo Caiado. Além disso, os funcionários da Prefeitura vão ter folga nos dias 15 e 16 de fevereiro. A Aline Braga está de volta. Qual a justificativa para essa decisão, hein, Aline? Oi, Rosane. O prefeito Hugo de Leon afirma que os casos da Covid-19 lá em Três Ranchos estão controlados e que, por isso, resolveu não suspender o ponto facultativo. E, além disso, como você disse, os profissionais que trabalham na prefeitura terão, sim, feriado nos dias 15 e 16 de fevereiro. Apesar desta decisão, o município garantiu que a fiscalização na entrada de Três Ranchos vai ser reforçada com a colocação de barreiras sanitárias para vistoriar e fiscalizar, orientar todos os turistas que forem passar os dias de folga lá em Três Ranchos. Além disso, a prainha, o principal ponto turístico da cidade, vai permanecer fechada. A gente está vendo aí a barreira que impede o visitante de chegar próximo ao Lago Azul. Com isso, o comércio da cidade vai ficar aberto e a gente conversou com o secretário de Turismo e ele explicou direitinho o que a prefeitura espera com isso. Não vai ter grandes festas, não vai ter o sambódromo. A prefeitura espera que o turista que for a Três Ranchos esteja preparado para um feriadão mais tranquilo dentro de casa. Vamos ver. Então a gente está tomando todo esse cuidado, essa cautela, igual eu te falei, a gente está trabalhando com quantidade reduzida de pessoas, não vai ter eventos festivos, não vai ser permitido. Então realmente o turista vem para cá para estar fazendo realmente um descanso, não é a fim de fazer eventos, aglomerações, realmente é para descanso. O contato desse pessoal com o pessoal da cidade é mínimo, né? Geralmente não sai, não vai ter esse contato não. Então, só confirmando, não vai ter o tradicional sambódromo lá em Três Ranchos. As festas durante o dia nas praças da cidade também estão proibidas e a visitação ao Lago Azul também não vai acontecer. O que está permitido apenas é a brincadeira, o descanso nas casas de veraneio. Só confirmando, Três Ranchos tem hoje 90 casos de Covid-19 e 4 mortes, viu, Rosane? Tá certo, Aline, obrigada pelas informações. Ou seja, se você pretende ir para Três Ranchos, é para descansar, não vai ter festa. Obrigada, Aline. E depois de cancelar o carnaval, Pirenópolis adota mais medidas para evitar o avanço da Covid-19 e cancela o ponto facultativo de carnaval. Bruno Mendes está ao vivo com a gente, porque, Bruno, são medidas, né, para garantir a segurança de muitos turistas que procuram aí um dos principais destinos turísticos, né, na época do carnaval. Boa tarde.
Boa tarde, Rosane, para você, para todo mundo. É verdade, Pirenópolis é sempre um dos destinos mais procurados para quem quer curtir a folia. Mas, como você já adiantou, desde o final de semana passado, a Prefeitura vem fazendo anúncios em relação ao Carnaval e também divulgando medidas para restringir o avanço da Covid-19 lá na cidade. A Prefeitura primeiro anunciou que não concederia ponto facultativo aos servidores nos dias do Carnaval, e agora divulgou orientações para os turistas que forem se hospedar na cidade nos dias de Carnaval. Foram proibidos som automotivo e caixas de som em qualquer horário e em qualquer local da cidade. Os turistas também estão proibidos de frequentar a região conhecida como Beira Rio, ali à beira do Rio das Almas. E os visitantes também estão proibidos de fazer aglomerações, churrascos, eventos ou qualquer atividade de festas em qualquer local da cidade. E também não podem circular pelas ruas com aqueles coolers, caixas de isopor com bebidas, também com garrafas e copos. Os turistas também estão proibidos de acampar em áreas públicas da cidade de Pirenópolis e também foi proibido o comércio ambulante na cidade durante esses dias. A Prefeitura ainda orienta todos os visitantes a usarem máscaras em qualquer local na cidade, nas vias públicas inclusive. Informou que algumas ruas do centro histórico vão estar fechadas para o trânsito de veículos durante esses dias. Medidas para evitar aglomerações, para evitar que a cidade fique lotada, inclusive nos dias de Carnaval. A Prefeitura já tinha divulgado, inclusive, um guia informando que estabelecimentos de hospedagem, no caso, hotéis, pousadas, elas devem funcionar com apenas 80% da capacidade, assim como os atrativos turísticos na cidade. Já os bares e restaurantes devem funcionar com capacidade ainda menor, com apenas 65% da capacidade. Essas e outras medidas que estão sendo divulgadas na cidade para frear o avanço da Covid-19. O repórter Eduardo Idaló gravou para a gente uma reportagem falando de medidas restritivas em outras cidades. Vamos assistir a reportagem. Em Jaraguá, o comércio tem que fechar as portas às 6 da noite a partir de hoje. Só podem funcionar depois desse horário serviços essenciais. A venda de bebida alcoólica em supermercados também está proibida após as 6 da noite. No período noturno, bares, restaurantes e lanchonetes só podem funcionar com serviço de delivery ou drive-thru. A decisão está no novo decreto da Prefeitura publicado ontem. O prefeito se reuniu com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e decidiram reforçar as regras para o comércio, para tentar conter o avanço no número de casos da doença. A infração de comércio ou de ferir as restrições, R$3 mil. E todo esse dinheiro revertido será para uma ação social de compra de cestas básicas, para ajudar essas famílias que estão passando por esse momento tão difícil, que perderam seus empregos. Aqui no Hospital Estadual de Jaraguá, referência no atendimento a pacientes com Covid-19 no município, atualmente não tem vaga de UTI. Os 10 leitos estão ocupados. Quem desenvolve a forma mais grave da doença está tendo que ser transferido para Porangatu ou Lusiânia. Em São Francisco de Goiás, também no Vale do São Patrício, as academias não podem funcionar pelas próximas 2 semanas. Os bares e lanchonetes que vendem bebida alcoólica estão proibidos de servir os clientes no local. A venda de bebida pode ser feita até às 10 da noite, mas só assim, para comprar e levar para casa. Todo mundo deve ter sua preocupação, porque devido à saúde. Se você não tiver saúde, você tem o quê? Até a sorveteria do Wilson teve que se adaptar. Não pode tomar sorvete no local. Ele até disponibilizou uma cópia do novo decreto na porta da sorveteria para os clientes e também impediu a entrada com mesas. O pessoal não coopera, não usa máscara, né? Tinha que estar sempre com a máscara, não fica com a máscara. Vem uma pessoa para comprar sorvete, por exemplo, para levar para casa, vem a família inteira. Podia vir só um, precisava vir todo mundo. A cidade tem 6 mil habitantes. Quem tem suspeita de Covid é atendido nessa unidade de saúde no centro. 65 pessoas estão com a doença no momento. São Francisco não tem leito para atender os casos mais graves. Pacientes estão sendo transferidos para cidades da região e para a capital. Missas e cultos só podem acontecer com 30% da capacidade. O novo decreto também proíbe a realização de festas privadas, como aniversários, casamentos e confraternizações. A multa, né, de R$100 a R$5 mil e também a de R$200 a R$3 mil.
para aqueles que não cumprem com o decreto, né? Então, é preocupante, nosso município, nesses últimos 30 dias, subiu muito o número, né, de pessoas com vírus, com coronavírus. Em Itapaci, o novo decreto proíbe o funcionamento de bares, lanchonetes e distribuidoras de bebidas a partir das 10 da noite de segunda a quinta-feira. Na sexta e nos fins de semana, tem que fechar às 6 da noite. Depois desse horário, podem funcionar só para delivery, mas não podem vender bebida alcoólica. Atividades de lazer, esportes e clubes, que podem gerar aglomerações, também estão proibidas. Pois é, Rosane, o que a gente tem visto em todas essas cidades são medidas justamente para evitar o avanço da Covid, que em todo o estado vive uma escalada. Mas de nada vão adiantar essas medidas se nós, a população, não se conscientizar, porque de nada adianta essas medidas se tiverem, por exemplo, festinhas clandestinas, pessoas burlando a fiscalização. Eu volto com você. Cada um tem que fazer a sua parte, né, Bruno? Obrigada pelas informações. Bora para aquele momento que a gente gosta? Olha só, essa aí que vai entrar é a Maria Eduarda de Lusiânia, ligadinha no J1. O cheiro agora vai para Ana Júlia, essa fofura lá de Goianésia. Olha que trem mais gostoso, vontade de morder. Ana Floriza e Antonieta de Anápolis com aquele sorrisão, ligadinho no nosso jornal. Coisa maravilhosa, gente. Hora da participação dos nossos telespectadores, eu quero saber, quero receber sua mensagem, saber o que acontece aí na sua cidade, receber o vídeo do seu filhote chamando o intervalo. Anota esse número, manda pra gente, 62-98545-5555. Deixa eu mandar um beijo bem especial aqui pro pessoal de Jaraguá. O Ailton tá lá me assistindo, diz que assiste todo dia, muito obrigado. O Mauro de Itumbiara diz que comprou um conversor digital, colocou na televisão da casa dele, agora a gente tá bonito lá na televisão. Oh, coisa boa, obrigada, viu? Um cheiro pra vocês aí, pro pessoal de Itumbiara que também tá sempre presente aqui nas mensagens com a gente. Hoje é aniversário do João Pedro, mas não falou de qual cidade. Feliz aniversário, João Pedro. O Júnior de Ouro Verde, de Goiás, está assistindo o jornal e está mandando um abraço para o Vavá, para Ana Paula e para a mãe, Hilda. E para todos que estão ligadinhos. Um abraço para você, obrigada pela companhia, viu? Também tem o Samuel de Morrinhos, está assistindo o J1, muito obrigada pela companhia. Não esquece de mandar para mim, olha, sua foto, seu vídeo, seu recadinho, nesse número que está aqui na tela, tá bom? A gente vai para o intervalo rapidinho, agora 12h14, e a seguir, agências bancárias. Uma agência bancária de Catalão precisou ser fechada por causa da Covid-19. E em Anápolis, atividades da Câmara Municipal foram restringidas depois que funcionários testaram positivo para a doença.